Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Versículo 25. Depois vamos para no mesmo livro, outro texto. Os que encontraram, digam amém. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora vamos para o capítulo 18 de Lucas. Capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Aleluia. Está escrito: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Deus nos abençoe, podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, acabamos de ler dois textos do Evangelho segundo Lucas. Você já conhece um pouco sobre a história dos evangelhos, né? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o mesmo Levi, que era funcionário federal. O império na época, ou Israel na época, era dominado por Roma. Mateus trabalhava na alfândega, Receita Federal, e recebeu o convite de Jesus para segui-lo. Ele deixou tudo e seguiu. Mateus viveu com Jesus, foi apóstolo. Ele escreveu o seu evangelho, provavelmente ali por volta dos anos 60 a 70, e escreveu justamente para os judeus. Aí vem Marcos, o segundo evangelho. Marcos não foi discípulo, pelo menos não na prática, contemporâneo de Jesus, também não foi apóstolo. E alguns estudiosos acreditam que Marcos escreveu, porque Marcos foi discípulo de Pedro, né? Marcos escreveu por conhecimento daquilo que Pedro lhes contou. E a sua escrita foi o primeiro evangelho, segundo os estudiosos, a ser escrito ali por volta dos anos 55 a 60, 65, por aí. Escrevendo, portanto, para os irmãos em Roma. E Lucas, que nós acabamos de ler, o médico amado, que você já conhece, escrevendo o seu evangelho, um tratado internacional. Lucas escreveu para os gregos, encaminhando o seu documentário para um certo Teófilo. E logo após a ascensão de Cristo e a história da igreja primitiva, ele também escreveu o livro de Atos. Lucas também não foi, por ser contemporâneo de Cristo, não foi seguidor de Jesus, não foi discípulo, também não foi apóstolo. Esses são os 3 evangelhos sinóticos, vindo depois o 4º evangelho de João, que é um evangelho totalmente diferente dos outros 3. João escreveu muitas coisas que os 3 não escreveram, por isso que não é chamado de semelhante o sinótico. João escreveu muitos assuntos, finalzinho do primeiro século da igreja. A igreja estava vivendo uma ameaça doutrinária muito séria. João, portanto, escreve o seu evangelho para a igreja de Jesus Cristo, ali entre os anos 95 ao anos 100, finalzinho da primeira era. Esse era apóstolo, e a Bíblia diz que era o mais próximo de Jesus, né? O mais próximo de Jesus. E João, portanto, escreveu o seu evangelho em defesa da fé, e foi testemunha ocular bem presente de Jesus Cristo. É só um resumo, isso porque lemos 2 versículos no livro de Lucas. Eu gosto sempre de trazer um curto resumo para que você compreenda onde nós estamos, o cenário que nós estamos, tá? E assim nós, portanto, entendemos aqui que os 3 primeiros evangelhos, todos eles corroboram
para a história do nascimento, vida, morte, ressurreição de Jesus. João, por ser sinótico, não ficou atrás, né? Ou melhor, por não ser um dos sinóticos, não ficou atrás. Além de contar detalhes, ele escreve algo que, assim, para quem gosta de estudar a Bíblia, faz sentido. Ele disse assim: olha, essas coisas foram escritas para que vocês creais, mas é assim, se fosse escrever tudo, diga comigo assim, tudo que Jesus fez, falou, realizou, seria muitos livros. E ele faz uma hipérbole: eu cuido que o mundo inteiro não caberia os livros, se fosse contar a história do Messias, a história de Jesus, o ministério de Jesus Cristo. Então João deixou claro que é um resumo daquilo que ele estava escrevendo e que outros já tinham, portanto, escrito, documentado. Bom, nós lemos dois textos interessantes. A palavra-chave dos dois textos é vida eterna. Anote em algum lugar, se você quiser anotar o que vamos falando, você vai aproveitar muita coisa, tenho certeza, nesta oportunidade. Os dois textos, a palavra-chave é vida eterna. O conceito de vida eterna na antiguidade era bem mínimo, era curto, era oculto. As pessoas tinham pouca visão sobre essa questão da vida eterna. Porém, a chegada de Jesus Cristo, isso ficou bem mais claro, ficou bem mais presente, e defende-se que a palavra vida eterna, ela está escrita cerca de 245 vezes em toda a Bíblia, sendo que dessas 245 vezes, nós vamos encontrar aí 2 vezes no Antigo Testamento: Deuteronômio 32, 40 e Daniel 12, 2. Se você quiser anotar, anote. Esses dois textos é o que mais se aproxima da palavra vida eterna. Algumas versões mostram literalmente vida eterna, algumas se aproximam sobre a vida, né? Então é interessante a gente perceber sobre essa questão. Das 243 que o Novo Testamento se refere, João, ele escreveu uma quantidade gigante, né? Uma quantidade grande, enorme, de todas essas palavras, ou da palavra vida eterna. Aí por volta de 43, né? Das 43 do Novo Testamento, 23 João escreveram. Só corrigindo, foram 45 vezes e não 245, 45 vezes em toda a Bíblia, 2 no Antigo Testamento e 43 no Novo, sendo que João escreveu 23, ficando 20 para outros escritores. Guarda essa palavra, vida eterna. Essa palavra ela é muito interessante e nós precisamos compreender o que Deus quer falar conosco nesta oportunidade. Durante o ministério de Jesus, os 3 anos, e alguns defendem que passou um pouquinho mais, isso não é o caso, Jesus recebeu centenas e milhares de pessoas em casa, à beira da praia, à beira do monte, nas cidades, nas vilas, nos povoados. Pessoas que foram ao encontro de Jesus precisando de cura, libertação, milagres, sinais e maravilhas. Como bem disse João, você não faz noção. E quanto mais você lê as Escrituras, você vai perceber quantas e quantas pessoas daquilo que está escrito que se aproximou de Jesus para buscar algumas coisas. Houve alguns que por curiosidade, e faz-se conhecido que até crianças se aproximaram de Jesus, buscando o Salvador. E dentre essas tantas vezes, Lucas escreveu
dois episódios interessantes. O episódio deste homem, doutor da lei, e o episódio do jovem rico. Quem era o doutor da lei que Lucas se refere? Doutor da lei, ou mestre, ou rabino, não era simplesmente um homem estudioso das Escrituras ou do Pentateuco, não era apenas um homem que conhecia as leis divinas, mas ele também era estudioso de todas as leis morais, cerimoniais que Israel tinha. Aliás, ele não era um estudante, ele era doutor, ele tinha o curso de doutorado. Aqueles homens tanto podia ensinar, como podiam formar outros mestres ou líderes. Eram homens capazes, capacitados por Deus. Eram homens capacitados pela lei judaica para ensinar as Escrituras, para ensinar a palavra e para defender as leis nacionais da nação de Israel. E você vai perceber que alguns desses homens procuraram Jesus. Lembra da história de Nicodemos? Diferente de Nicodemos em João 3, esse aqui não traz nome. Foi um certo doutor da lei. Mas era doutor, o homem tinha doutorado na mão, no conhecimento. E ele procura Jesus. E o interessante é que ele não procura Jesus para se aperfeiçoar, para discutir ideias. A Bíblia diz, na segunda parte do versículo, que ele procurou Jesus para tentar. Ele procurou Jesus para armar uma cilada. Ele procurou Jesus para, vamos dizer na nossa linguagem bem baiana, tirar onda, porque ele se achava o doutor. Ele procurou Jesus para dar uma lição daquilo que ele sabia, o mestre, e preparou uma armadilha para o mestre. Era um homem de alto nível de conhecimento, era um homem de alto nível de status. Ele era do grupo seleto que fazia parte, alguns deles faziam parte da corte, da Suprema Corte de Israel. A maioria deles, ou a maioria da Suprema Corte, eram doutores da lei. Eram homens como diz o nosso pastor, da prateleira de cima. Pois bem, e ele procura Jesus com a astuta de tentá-lo. Esses homens, eles estavam tanto na Suprema Corte quanto no templo. Outras vezes, eles estavam nas sinagogas, fiscalizando. Era uma espécie de guardiões dos estatutos divinos e dos estatutos nacionais. Eles estavam sempre onde estava o povo, onde estava presente. E esses homens, eles eram resistentes ao ministério de João Batista. Nós ouvimos isso aqui a semana passada. O pastor Jones falou sobre isso, João Batista. E esses doutores, eles não aceitavam. O povo era batizado por João. Alguns dos escribas procuravam João para ser batizado, mas os doutores da lei rejeitavam o ministério de João Batista. Se você quiser anotar, João 7, 28 a 30. Eles resistiam, eles não aceitavam a pregação de João Batista. Consequentemente também,
não aceitavam o ministério de Jesus. Eles criticavam, armavam ciladas, quando não era ciladas no sentido de querer apedrejá-lo, eram ciladas no sentido de pegá-lo contra a lei. E aí eles apresentavam perguntas tanto relacionadas ao reino de Deus, quanto relacionadas às leis morais e cívicas. Naquele período de Jesus, Israel estava mergulhado numa decadência, estava numa crise moral, social, política muito grande. E eu falei esses dias que aqueles que deveriam ser defensores das Escrituras, defensores da lei de Deus, eram aqueles que perseguiam a verdade, porque eles se achavam mas tão estudiosos a ponto de se acharem a própria verdade. Portanto, esse homem não procurou Jesus para aprender de Jesus, apesar, ou mesmo a pergunta dando a conotação de aprendizado, eles não criam, ou eles não queriam entender a pregação do mestre a respeito da vida eterna. Por isso ele foi falar com Jesus, justamente para pegá-lo, justamente para tentar encontrar falha em Jesus. E ele faz a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Parece bonita a pergunta, mas Jesus, conhecendo o intuito do coração, Jesus responde com uma pergunta. E a pergunta de Jesus é sobre a lei. E Jesus então pergunta a ele: o que é que está escrito na lei? Como é que você lê a lei? E aí, respondendo ele, fala sobre os 5 tipos de amor. E aí ele começa a dizer: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nossa, legal, que homem sábio, pastores, que homem sábio, corretíssimo. Ele não respondeu errado, respondeu certo. E ele traz uma réplica a Jesus, e na réplica ele disse: tá bom, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus traz a tréplica, e a armadilha que ele preparou para Jesus, ele mesmo caiu. Você pode estar assim pensando: não estou entendendo nada. Calma, vamos chegar lá. E Jesus então conta a parábola, uma das mais pregadas no meio cristão, a parábola do bom samaritano. E Jesus diz para ele assim: eu vou te contar aqui uma história. Certa feita, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Não está aqui, eu quero deduzir que na hora ele deve ter pensado: conheço o caminho, muito perigoso. E aí Jesus diz assim: e aquele homem foi pego pelos salteadores, roubaram tudo que tinha, espancaram. E ele: sim, eu estou ouvindo. E aí Jesus diz: e aquele homem ficou meio morto. O que é meio morto? Desmaiado, por certo? Sem sinais vitais, quase? Bem provável. E aí Jesus diz assim: naquele mesmo caminho passou um sacerdote, e o sacerdote viu aquele homem caído, passou de largo. De repente passou um levita, olhou, viu, deixou lá também. Mas de repente vem um samaritano, e o samaritano se aproxima daquele homem, percebe que está quase morto, faz os primeiros socorros, coloca no seu veículo, no seu carruagem, no seu animal, leva para uma certa hospedaria, após os primeiros socorros, chega lá, o deixa hospedado, paga a hospedagem
E após pagar a hospedagem, diz para o dono da hospedagem: cuida dele, se o dinheiro que eu deixei não for suficiente na volta, eu pagarei tudo que você gastar. Jesus olha para ele e diz assim: ouviu a história? Ouvi. Qual destes era o próximo daquele homem que estava caído? Sabiamente o doutor da lei responde: lógico que foi aquele que socorreu. Jesus responde para ele: pronto, vai e faz o mesmo. Aquele homem era cheio de amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o conhecimento, de todo o coração, de todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Mas na prática, não. Ele foi confrontado por Jesus, apesar dele querer ir confrontar o Senhor e pegar em uma armadilha, ele foi pego pela palavra poderosa de Jesus Cristo a respeito do amor que ele tanto conhecia, mas não praticava. Ok. Seguindo o segundo texto, 18 e 18, conta uma história muito bonita. A história de um jovem, também não diz o nome do jovem, nenhum dos três evangelistas citaram o nome do jovem. Era um jovem rico, assim como o doutor da lei, não tem nome, mas ele era jovem. E os três evangelistas tratam assim, com detalhes impressionantes, a vida desse jovem. No entanto, a pergunta do jovem era a pergunta igual a que o doutor fez, mas com um sentido diferente. Era desejo realmente de vida eterna. Era desejo de vida eterna. Aquele jovem rico se aproxima de Jesus e faz a mesma pergunta. Ele estava interessado sobre a vida eterna. Dá uma olhadinha o que escreveu Marcos no capítulo 10, por favor, é rapidinho, capítulo 10, versículo 10, para a gente entender um pouquinho mais dessa história. Olha só, marca aí, 10 e 10 de Marcos. E, pondo-se a caminho, correu-se para ele um homem, o qual se ajoelhou perante Jesus. Ele vai com a intenção de adorar o mestre, ele vai com a intenção de celebrar ao mestre, ele se ajoelha, chama de bom mestre. O pouco que se sabe sobre esse jovem rico e influente é que ele tinha um status elevadíssimo entre os judeus. Era um jovem de muitas posses, nível social elevado. Pelo texto que nós lemos de Lucas 18 e 18, alguns estudiosos acreditam que aquele jovem exercia influência na política de Israel, porque está escrito assim: e perguntou-lhe um certo príncipe. Por isso que essa linha de raciocínio, que aquele jovem, além de ser, claro, jovem, rico, de porte social elevado, ele era um príncipe. Provavelmente, Lucas, citando isso, faz entender que ele existia influência em governos em Israel, de alguma forma. Mas ele procurou Jesus interessado a saber sobre a vida eterna, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna. Lucas chama de príncipe. Marcos diz que ele correu aos pés de Jesus e se ajoelhou. Mateus também escreve sobre este jovem e diz que Jesus olhou para ele e amou. Quando Jesus ouviu dos lábios dele: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde assim: por que tu me chamas de bom?
Não há ninguém bom senão o Pai. E após a pergunta, Jesus também apresenta aquele jovem a lei. Você conhece os mandamentos? Quais? Não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não matarás, honra teu pai e tua mãe. Ele responde: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha adolescência, desde a minha infância, eu observo. Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa. O que é que falta? E Jesus olha para ele e diz: vai, vende o que tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. O jovem rico ou príncipe, ao ouvir essa palavra de Jesus, ele se entristece muito, se abalou muito, porque ele possuía muitas riquezas. Mas interessante que no meio da conversa, Jesus olha para ele e sente amor, sente compaixão, sente misericórdia. Mas quando Jesus trata daquilo que prendia o coração do rapaz, ele se sente frustrado, contrariado, e volta triste do encontro que ele teve com Jesus. Muito triste. De tantas pessoas que foram ao encontro de Jesus, essa é uma história das mais tristes. Aquele jovem saiu pior do que quando chegou. Ele chegou interessado a saber sobre a vida eterna, mas saiu apavorado, apegado aos bens. Na verdade, Jesus não queria que ele vendesse tudo e ficasse pobre. Jesus estava aplicando ao coração dele o mesmo que Jesus falou em parábola para o doutor da lei: amar ao próximo. Jesus percebeu nas entrelinhas que ele era apegado a ponto de não sentir amor por quem precisava dele. As duas histórias são bem parecidas, são quase que semelhantes. Por que essas duas histórias foram escritas e tantas milhares de outras não? Poderia ter contado mais dezenas ou centenas de outras histórias de encontros de doutores da lei, de mendigos, de homens e mulheres que foram ao encontro de Jesus para esse bate-papo, para essa conversa. Mas essas duas foram escritas para o nosso entendimento sobre a luz da palavra de Deus, a mensagem da salvação. Eu quero dar um título a este pequeno sermão: o sábio tolo e o rico pobre. O sábio que teve a maior oportunidade da vida dele. Esses dois homens tiveram perto de Jesus e longe do Cristo. Olha as oportunidades que esses homens perderam. E aqui eu quero fazer você entender esse sermão. Prestemos atenção, eu vou só repetir uma coisa. O doutor da lei perguntou sobre vida eterna para tentar a Jesus. O jovem rico perguntou sobre vida eterna porque ele queria conhecer a vida eterna. Ele tinha tudo, mas tinha um vazio dentro dele. A Bíblia não diz que Jesus amou o doutor da lei, porque ele veio com a intenção de tentá-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem proeminente, crescente, bem-sucedido. Mas eu quero dizer nesta noite a você que está aqui, a mim e a todos que acompanham esse culto ou depois assistirão esta mensagem, que aqueles dois homens estiveram frente a frente com a porta e não entraram.
Aqueles dois homens estiveram ao lado do caminho, que é Jesus, e não seguiram. Aqueles dois homens tiveram frente a frente com a verdade, mas preferiram permanecer com a religiosidade e com a avareza. Aqueles dois homens estiveram frente a frente com a vida, que eles perguntaram a Jesus sobre ela, mas rejeitaram viver. Aqueles dois homens estiveram frente a frente com a luz do mundo, mas preferiram continuar nas trevas da religiosidade e da avareza. Aqueles dois homens estiveram frente a frente com o bom pastor, mas não quiseram ser pastoreados por ele. Aqueles dois homens estiveram frente a frente com o pão da vida, mas preferiram continuar com a fome da sua alma e o desejo da vida eterna. Frente a frente com a mesa, com o pão. O próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida, mas eles não quiseram cear. Aqueles homens estiveram frente a frente com a fonte da água da vida, mas não quiseram beber dela. Aqueles dois homens estiveram frente a frente com a videira verdadeira, no qual nós somos enxertados, mas não quiseram produzir frutos de justiça, de amor, de bondade, de misericórdia, de paz e obter a vida eterna. Aqueles dois homens tiveram frente a frente com aquele que é a ressurreição, mas eles preferiram ignorar a própria vida eterna que eles foram buscar com as suas perguntas. Ambos procuraram a pessoa certa. Ambos fizeram a pergunta certa. Ambos obtiveram a resposta certa. Aleluia. Aleluia. Porém deram preferência em continuar com o seu primeiro estado, o estado de conhecer tudo sobre a religião e não reconhecer Deus encarnado em Jesus. O doutor seguiu com suas próprias convicções, confiando no seu doutorado. Nada contra quem não quer fazer doutorado. Todo mundo quer fazer o seu doutorado, claro, com exceção de alguns. Mas ele deu preferência a ficar com aquilo que era apenas conhecimento material, vazio de Deus. O príncipe, ou o jovem rico, seguiu triste, porém confiando nas suas próprias riquezas. E o que nós estamos aprendendo com isso nos dias atuais? Ou, se trouxermos para cá, será que é difícil ver essa situação em nossos dias, no mundo em que nós estamos vivendo, aliás, no ambiente igreja que nós habitamos? Qual tem sido a nossa busca por Jesus? É a busca pela vida eterna, é a busca pela remissão dos pecados, é a busca pela água viva que sai da fonte que Jesus oferece, ou apenas a beleza, entre aspas, de ser gospel, de ser evangélico, de ser da igreja tal, A, B ou C, de A a Z. O que nós aprendemos para os dias de hoje, dentro desses dois textos sagrados? A humanidade continua buscando Jesus, mas quer obter aquilo que é do seu próprio interesse, sem compreender o plano de redenção
de Deus para salvar a humanidade perdida, sem luz, sem paz, sem direito à vida eterna. Aquilo que aconteceu com o mestre da Galileia, aquilo que aconteceu no encontro entre o doutor e o mestre, entre o jovem rico e o mestre, continua nos nossos dias atuais. Queremos continuar enriquecido do nosso conhecimento e vazio da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nos apegamos àquilo que nos faz bem. Semana passada, enquanto ouvíamos a pregação da palavra de Deus, pastor Osni comentou comigo como dói nas pessoas quando toca no seu pecado de estimação. E se o sermão dói no pecado de estimação, é porque você está apenas ouvindo o sermão e não ouviu a voz do Espírito Santo produzindo o perdão no seu coração, o arrependimento no seu coração para o direito da vida eterna, e continuamos cegos na religião como o doutor, ou cegos na avareza ou no apego como o jovem rico. Fica de pé, por favor. Não é culto de doutrina, é um sermão que Deus nos deu. Isso aqui corroeu dentro de mim esse final de semana. Eles estiveram perto do Redentor, gente, e não reconheceram, não quiseram reconhecer a sua redenção, não quiseram reconhecer a salvação, não quiseram reconhecer o perdão dos seus pecados, o obtê-lo. A humanidade caminha desenfreada nos últimos tempos, como dizia meu pai, desembestada, perderam a rédea, mas a voz do Evangelho continua ecoando, a voz do Evangelho continua falando, e nós precisamos entender que fora de Jesus não há salvação. Fora do mestre não há perdão. Eu vou repetir. Eles fizeram a pergunta certa, a pessoa certa, receberam a resposta certa, mas preferiram ficar no erro. Eu já contei aqui uma história. Conta-se que há muito tempo, em um determinado evento e movimento de homens, houve uma discussão, e essa discussão levou a um crime. E aquele jovem foi preso, mas era um jovem muito bom. Era um jovem que era temente aos seus pais, trabalhador, honesto, fiel à família, obediente, cumpria com a sua palavra, mas cometeu um crime. E depois de alguns dias preso, a comunidade onde ele morava procurou a justiça, os agentes de justiça, e disseram para eles: por favor, vamos tirar ele da cadeia, vamos tirar ele da prisão. Ele era um jovem muito bom, ele era uma pessoa que nunca cometeu crimes, foi o primeiro. E conta-se que o governador daquela província tomou parte da situação, e a justiça fez a carta de liberdade, e o governador foi levar. O governador se disfarçou de um religioso, colocou a Bíblia, colocou a carta dentro da Bíblia e foi para
Chegando na penitenciária, ele procura o carcereiro e disse: eu quero falar com o fulano de tal. Pois não, te encaminho até a cela. Quando ele chegou perto da cela, aquele jovem olhou e esbravejou: o que é que você está fazendo aqui com esse livro? Eu não lhe quero aqui. E o governador tentou acalmá-lo e ele atiçou coisas que ele tinha na cela em direção à grade: suma daqui, eu não quero lhe ver aqui. E depois de alguma discussão, o governador vai-se embora. O carcereiro chega para ele e disse: mas rapaz, o que você fez? E ele disse: eu não quero saber de religiosos aqui. O carcereiro disse: não era um religioso, ele estava com a Bíblia. É o governador da província. A sua carta de liberdade estava dentro da Bíblia. Aquele jovem foi condenado. No dia para ser executado, ele pediu a palavra e disse: eu quero que o mundo saiba que eu não vou ser morto pelo crime que eu cometi, mas pela liberdade que eu rejeitei. Aqueles dois homens, o doutor da lei e o jovem rico, estavam frente a frente com a liberdade e rejeitaram. Nos dias de hoje, quem sou eu, José Luiz? Eu sou, ou eu represento o doutor da lei que me encho do conhecimento da religião, mas rejeito a palavra que me confronta? Ou eu sou o jovem rico que ouço o sermão do domingo à noite e saio triste para casa porque a palavra me confrontou? Quem sou? Quando terminar esse culto, como eu vou me comportar diante de Jesus? E nesses últimos dias, está difícil, pastor, pregar. Pastores, acredite, eu não quis acreditar nessa última frase que orando o Senhor me disse: quem é você? O doutor que se enche do conhecimento, mas não aceita o conselho? Ou o jovem que sai triste após ouvir o sermão que te confrontou? Eu procurei chão para entrar. Quantas vezes após um culto nós ouvimos sempre aquela palavra: que sermão duro, que palavra dura, não era isso que eu vim buscar. Não façamos como eles fizeram. Estiveram frente a frente com Cristo, estiveram frente a frente com a porta, lado a lado com o caminho, frente da luz do mundo, do verbo divino. Que oportunidade aqueles dois homens perderam. Pai, que essa palavra, Senhor, que nos confronta tanto, e às vezes quando nós lemos, nós queremos condenar tanto o doutor quanto o jovem rico, mas pode ser, Senhor, que em algum momento eu esteja sendo um deles. Confronta-me sempre, confronta-nos sempre com a tua palavra. Ó Deus, quantos e quantas pessoas, Pai, que tem um conhecimento tão profundo
da teologia, da exegese, da homilética, da hermenêutica, das doutrinas, mas sai triste quando a palavra confronta. O jovem rico correu para Jesus e ajoelhou e chamou de bom, mas o sermão não lhe agradou. Jesus, eu sei que o Senhor está nas portas, eu sei que o Senhor está voltando. Se você quiser vir à frente aqui orar um pouco, vem, sai do seu lugar, já tem uma pessoa aqui, vem cá também. Crente, não crente, estou convidando a todo mundo que quiser vir fazer essa oração, vem para cá. Deixa o Espírito Santo te quebrantar em um momento.